minha amiga Joyce. Vamos dar início aí ao momento jurídico da aba Porto, da aba Braga e da aba Portugal. Toda semana aqui um material, um momento jurídico aqui para nós, um, um, um material jurídico de muita importância para todos. E hoje nós vamos falar do que mesmo? Hoje a gente vai trazer um tema que é um tema bastante interessante, que é sobre testamento. Então, como o doutor Renato disse, estamos aí lançando esse novo projeto pela Aba Portugal, com todas as abas envolvidas. A cada semana nós teremos uma palestra, uma live, um bate-papo, né? Uma coisa talvez mais informal com um tema diferente. E a gente já deixa o convite para vocês, porque como a nossa gravação vai ser feita pelo Zoom, é possível que vocês também participem conosco através do Zoom. E depois nós vamos replicar essa nossa live no YouTube da aba nacional. Então, não percam, que vai ser bastante E interessante. lembrando que a gente está em direto no canal da aba Portugal. Então a gente está em direto no Instagram da aba e também os colegas podem participar com a gente aqui, mandando perguntas e tudo mais, não é? Não é verdade? Então, vamos lá. Eu escolhi, na verdade, foi uma sugestão do Dr. Renato, né? Eu falar sobre a questão do testamento, que é um tema que é bastante interessante. E eu vou falar um pouco sobre a questão do testamento aqui em Portugal, que inclusive se assemelha muito à legislação também do Brasil. E falar um pouco também, dar uma pincelada, porque o assunto é vasto e a gente não vai conseguir esgotar aqui todo o assunto, sobre os testamentos transnacionais, que, na verdade, é o grande interesse, eu acho, das pessoas que nos seguem e nos acompanham aqui. Por quê? A ABA, ela é a Associação Brasileira de Advogados, e aqui em Portugal, com advogados brasileiros, temos também advogados que não são brasileiros, mas que compõem a ABA, e a gente trata muito dessas questões do direito transnacional, tanto dentro da Europa quanto para o Brasil, especialmente. Meu nicho maior de clientes são os clientes brasileiros, por exemplo, que tem bens no Brasil, que tem bens em Portugal e não sabem direito aí como tratar essas questões sucessórias, né? E o testamento, fala, doutor Renato, levantou a mãozinha. Vamos lá. Por isso mesmo? Eu acho que só para manter a qualidade da nossa, quando eu estiver falando, veja se você consegue colocar teu microfone no mudo. Do Instagram, só do Instagram, porque senão pode ser que dê. Então, vamos lá. Eu acho que assim, Joyce, antes da gente entrar um pouquinho nessa questão aí do testamento em si, que é essa parte mais teórica que a gente abrange, eu acredito que nós aqui passamos todos pela mesma questão. As pessoas precisam entender o que é testamento. Por quê? Porque nos nossos anos de profissão, quantos clientes não viram para nós e falar, fazer essa coisa aí para quê, doutor? Para que serve? E também o testamento acaba sendo, muitas pessoas veem o testamento como uma perfumaria jurídica, como se fosse um serviço que o advogado vai pegar para ganhar dinheiro. E não é bem assim, né? O testamento ele está envolvendo toda uma tática e um pensamento jurídico que o advogado tem junto com toda a informação que ele acumula do seu cliente, justamente para traçar a melhor estratégia para o patrimônio, porque a gente consegue proteger gerações futuras, a gente consegue proteger patrimônio, a gente consegue fazer toda uma infinidade de questões que, na realidade, quando nós temos essa parte da sucessão, a família depois vai lembrar de agradecer, porque realmente nós temos aí a legislação, como a doutora Joyce colocou, muito bem colocado. Testamentos que nós muitas vezes falávamos só de testamento no Brasil ou só de testamento em Portugal, mas hoje em dia
com essa migração constante das pessoas, nós temos tido muito mais casos de testamentos multinacionais, onde nós temos aí que incorporar as leis e as regras de cada país. Não é por aí, Joyce. Eu acho que primeiro é desmistificar. O testamento tem que ser uma ferramenta muito mais leve, muito mais usada e muito mais tranquila para o nosso público e para que o cliente tenha liberdade para nos procurar para isso. E é um assunto, né, Renato, que ele tem um certo tabu, né? Porque as pessoas acham que elas fazendo o testamento, elas vão antecipar a morte, né? É uma coisa que as pessoas têm, assim, um pouco de medo de tratar, né? Às vezes preferem não pensar. E é o que eu sempre falo, né? A gente não tem certeza de nada nessa vida. Na verdade, a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. De resto, a gente não tem certeza de nada. E o testamento, ele é uma forma de você não deixar 100% na mão do Estado, para que o Estado determine quem é que vai ficar com a sua herança, como é que a sua herança vai ser distribuída. Porque na ausência de um testamento, o que prevalece é a legislação. Então, só para desmistificar e explicar até para as pessoas que estão nos assistindo que não é do meio jurídico, é que o testamento, ele é um ato unilateral, ele é revogável, ou seja, você pode fazer hoje um testamento, amanhã você pode mudar de ideia, fazer outro, ou até mesmo revogar aquele que você fez. Então, não é uma coisa que é definitiva. Fez uma vez, vai ficar valendo para sempre. Não. Você pode alterar de acordo com as circunstâncias, você pode revogar, você pode fazer outro. Então, isso não é definitivo, tá bom? E é um ato de última vontade, que ele só tem validade após a morte. É o ato pelo qual as pessoas dispõem para depois da morte de todos os seus bens ou parte deles. E existe também a possibilidade de você prever questões não patrimoniais, que é o que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E as regras do testamento, aqui a gente vai se ater a falar sobre o testamento público. Aqui em Portugal nós temos o público, o cerrado, e tem aqueles especiais, que é o marítimo, é o testamento militar, que ocorre em situações excepcionais. Aquele testamento do dia a dia, que as pessoas nos procuram para fazer, é o testamento público. E ele segue uma forma determinada em lei, que a lei aqui em Portugal, assim como no Brasil também, é o Código Civil. Então, o testamento, como eu disse, ele segue uma forma. Então, nesse caso, ele tem que ser feito através de um notário com duas testemunhas. Eu considero o testamento uma excelente forma de você fazer um planejamento patrimonial sucessório. Como eu disse anteriormente, é uma forma de você não deixar 100% na mão do Estado, que o Estado determine a forma como a sua herança será tratada. Aqui em Portugal, como no Brasil, a gente não tem o direito de dispor, existe aí uma interferência do Estado na autonomia privada. Então, nós não temos o direito de dispor 100% do nosso patrimônio se nós tivermos herdeiros legitimários. No Brasil, são chamados de herdeiros necessários. Então, quem são os herdeiros legitimários ou os herdeiros necessários? São os ascendentes, né? Os pais, se tiverem os avós, mas só que um exclui o outro. Deixa eu falar na ordem, então. Descendentes, o cônjuge e os ascendentes. Então, quando você tem esses herdeiros legitimários, você aqui em Portugal e também no Brasil, que a legislação é muito semelhante, você não pode dispor de 100% do seu patrimônio. Você pode dispor apenas do que nós chamamos de parte legítima, a disponível. E
Diferente do Brasil, no Brasil, a parte disponível é sempre 50%, independentemente de você ter cônjuge, filhos, mais de um filho, independente dos seus herdeiros necessários serem um ou mais, a sua parte disponível da herança, ou seja, o que você pode dispor como bem você quiser, para quem você quiser, inclusive beneficiando até um dos seus herdeiros mais do que o outro. É sempre feito através de testamento com essa parte disponível. A parte disponível no Brasil é sempre 50%. Aqui em Portugal, esse cálculo ele é feito um pouquinho diferente. Então, quando você tem um herdeiro, então, por exemplo, você é casado, mas não tem filhos. Ok, 50%. Ou se você é divorciado ou viúvo e tem um filho, a parte disponível também é 50%. Mas se você tiver o cônjuge e um filho ou dois filhos, ou seja, a partir de dois herdeiros, a sua parte disponível, ou seja, você somente pode dispor de um terço da sua herança. Então, essa, na verdade, é uma, vamos dizer assim, né? Restrição, já é uma interferência do Estado na nossa autonomia privada. Existem países, por exemplo, como a Inglaterra, que permitem que a pessoa disponha de 100% da sua herança, não sendo necessário reservar nada para nenhum herdeiro. Então, se você quiser dispor de 100% da sua herança, você tem total autonomia para isso e não é contra a lei e nem é nulo, nem nada disso. É perfeitamente possível na Inglaterra que você faça isso. E depois mais na frente, eu vou dar uns exemplos de testamentos transnacionais e como ficaria a sua aplicação aqui em Portugal, inclusive nessas hipóteses, por exemplo, da pessoa dispor de 100% do seu patrimônio, tendo herdeiros legítimos. E aí eu vou fazer uma pergunta: quem é que pode testar? Não é? Existe aí, como eu disse, é um documento que ele exige certas formalidades e que, se não tiverem essas formalidades, esse documento pode vir a ser anulado. E ele só entra em vigor, ele só tem eficácia no momento do falecimento da pessoa. Então, ele é um documento que nós dizemos que ele nasce morto, né? Ou seja, a gente faz o testamento, mas ele não tem eficácia. Ele fica ali morto. E quando a pessoa que testou, né, o autor da herança, vem a falecer, aí sim esse documento ele passa a ter eficácia. E nesse momento é que vai se verificar todas as características dele e se verificar se ele é válido ou não é válido. Então, essas formalidades, elas são muito importantes. Então, quem pode testar? São os maiores de idade, eles têm que ser maiores e capazes. Os menores emancipados também podem testar. E até os maiores acompanhados, eles também podem testar se na sentença de acompanhamento não houver restrição quanto a essa questão. Então, a pessoa ela tem que estar apta a fazer o testamento no dia que vai fazer o testamento. Então, não importa. A pessoa vai lá menor de idade quer fazer um testamento, não está emancipado. Mas como esse testamento ele só vai entrar em vigor daqui a 10, 20, 30, 50 anos, a pessoa já vai ser até velhinha, não importa. Se ele fez o testamento ainda quando ele era menor de idade, daqui a 50 anos, se isso for verificado, esse testamento será considerado nulo porque não obedeceu às regras de validade que não são negociáveis nessa questão. Então, quem pode testar, como eu disse, os maiores, os menores emancipados e os maiores acompanhados. Essa é uma questão bastante interessante. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Então, vamos lá. Tem aí?
Joyce, vamos colocar aqui. Essa questão de testamento, ela é simples, ela serve para simplificar, mas o que precisa ser entendido é que nós temos aí uma questão de ela é feita para simplificar, mas o testamento ele tem uma série de requisitos que ele precisa seguir. Então, muitas vezes as pessoas acompanham nos filmes e acompanham situações aí jurídicas, né, que são colocadas, eles falam muito eu vou te deserdar, eu não vou mais deixar você, vou tirar você da minha herança. E como nós colocamos aqui já, com relação especificamente ao direito português e ao brasileiro, que é o que nós estamos tratando agora, sempre existe uma parte que fica para o herdeiro necessário, né? Então, mas, de qualquer forma, existe aí uma ferramenta legal para que esse herdeiro necessário seja, entre aspas, deserdado. E aí o que a pessoa precisa entender é que, para isso, existe um processo judicial, existem situações específicas, que a gente não vai detalhar aqui agora, mas existem situações específicas onde essa pessoa efetivamente pode ser deserdada. Então, mas não é simplesmente uma manifestação de vontade. Olha, eu vou deserdar só porque sim. Não. A Joyce colocou muito bem aqui, a doutora Joyce, com relação à Inglaterra, que na Inglaterra você tem livre vontade para isso, mas entenda, a Inglaterra, ela tem um direito diferente da nossa origem. Então, a origem do nosso direito que temos aqui Portugal e Brasil, ela pega justamente essa parte aonde o herdeiro necessário ele tem sempre uma proteção legal, tem uma intervenção do Estado onde não deixa que a gente tenha 100% de liberdade. Então, a consulta com o advogado, você ter acesso ao advogado, você ter um advogado de família, e quando eu falo advogado de família, é aquele advogado que conhece os pormenores da família, é muito importante, porque o advogado, junto com o dono da herança, que é a pessoa que ainda está viva, porque ele está fazendo um documento que vai ser usado depois da sua morte, vai poder efetivamente filtrar 100% das vontades desse cliente e vai poder mostrar para ele quais são os efeitos futuros e esta vontade dele vai ter, porque muitas vezes o cliente te fala uma coisa, mas o efeito que ele quer é outra, e exatamente aquilo que ele está pensando não vai acontecer se a gente não explicar para ele outras ferramentas jurídicas. Então, nós estamos aqui falando de um trabalho, um momento aonde o advogado é 100% importante. E principalmente agora com essas questões que envolvem outros países. Então, assim, cada vez mais o advogado aí tem um campo aí infinito de trabalho. Joyce, mais ou menos pelo nosso tempo, nós temos aí, a gente vai se encaminhar para encerrar e para deixar aquela vontade de quero Mas mais, já, não é? Renato, deixa eu acabar Mas de depois falar as mais um pessoas reclamam que o pouquinho. vídeo está muito longo, o pessoal tem que pedir mais, senão a gente não fala. Então, eu não vou chegar no tema é, dessa parte transnacional. Mas como eu A estava gente pode dizendo, falar de acho. testamentos transnacionais É depois. verdade, é verdade. Mas como eu estava dizendo, é muito importante realmente, quer dizer, como o doutor Renato estava dizendo, é muito importante realmente a presença do advogado para poder instruir nessas questões, porque como o testamento, ele é um ato formal, então, se ele não seguir ali direitinho os critérios, né, que são exigidos por lei, ele no futuro pode vir não ter validade. Então, essa não é a vontade, logicamente, da pessoa que vai ali fazer o testamento. Agora, uma coisa interessante de dizer é que ele não pode ser feito por procuração, é um ato personalíssimo. A pessoa tem que vir pessoalmente fazer o testamento, ir no notário, no Brasil a mesma coisa, pode fazer o testamento por escritura pública. E aí vem a parte também dos outra coisa que eu queria dizer que é muito interessante também. O testamento, ele não dispõe somente de questões com caráter patrimonial. Ele pode também trazer questões, de caráter não patrimonial. Como, por exemplo, tem um termo aqui no Código Civil Português engraçado, pelo menos para nós brasileiros diferentes, que é disposições
em favor da alma, que seria você cautelar as despesas para o seu funeral, para os seus encargos posteriores, por exemplo, para uma manutenção de jazigo, para a missa de sétimo dia, um mês, enfim, você pode deixar até esse tipo de vontade descrito no testamento. E você pode nomear testamentaria, que são pessoas, ou uma pessoa, ou pessoas que podem agir, né? Que na verdade o papel dessas pessoas é fiscalizar para saber se esse testamento está sendo cumprido devidamente, de acordo com a última vontade do testador. Em testamento, a pessoa pode reconhecer uma paternidade, perfilhar um filho, isso é muito importante. E aí entra agora na parte do direito internacional privado, que Antes disso, só rapidinho. O pessoal, para que os clientes entendam, né, a parte de testamento, o testamento é um documento muito, mas muito importante. E ele é um documento muito sério. E ele é um documento que não é simplesmente a pessoa colocar a vontade dela, falar, não, depois os herdeiros não concordam, aí a gente entra na justiça e resolve o assunto. Não. Anular um testamento, anular um documento como esse, de tudo que nós estamos falando, é algo muito difícil. É algo que é muito complicado. Então, você precisa realmente ter uma situação aonde existe uma lesão de um direito, ou existe uma questão basilar, porque fora isso, existe um termo aqui em Portugal que as pessoas falam muito, né? Temos pena, né? Não concordou com o testamento, temos pena, vai ter que aceitar, porque não é assim. Você não, o herdeiro não concordar não basta, né? Ele é um documento muito, muito sólido. Ele é um documento muito que as pessoas realmente têm que ter muita segurança nele. E ele tem que estar muito bem feito. É verdade. E a ideia do legislador aí, até na verdade depois, até de quem vai aplicar, é aproveitar o máximo. Então, ainda que o testamento não seja nulo, por exemplo, mas a pessoa disponha de um valor que ultrapasse ali, entre na parte dos herdeiros, que é aquela questão que eu falei da parte disponível, ainda assim o testamento vai ser válido até a parte disponível. Então, vai ser feito tudo para que aquele ato de última vontade da pessoa seja cumprido dentro da medida do possível. E dando continuidade aqui, e já entrando no tema, Nós temos uma finalmente. pergunta aqui, ó, se tem limite de valores para essas disposições finais, essa questão aí, quando você colocou os valores que a pessoa pode colocar, na realidade, uma questão não é não ter um limite, você coloca sempre, olha, eu quero que o jazigo seja pago assim, assim, assim. Não, Então, eu tem que ser acredito. feito dentro, tem que ser feito esses valores, o que que ele está perguntando sobre o valor em favor da alma, que seria essa Eu acredito que parte? seja assim, pela Para sequência, cautelar disposições esses finais, isso valores. do. Não, não existe limite. Na verdade, a pessoa, por exemplo, ela não precisa nem fazer nenhuma disposição de caráter patrimonial, ela não precisa deixar para ninguém a herança dela. Ela pode designar a integralidade da herança, se ela não tiver herdeiros, por exemplo, em favor disso, ou ela pode designar toda a parte dela disponível. Então, vamos supor que essa pessoa que fez o testamento ela tenha mais de dois herdeiros necessários. Então, ela só pode dispor de um terço. E aí a gente tem que fazer, né? Eles têm que fazer aí o cálculo da legítima. Nesse cálculo da legítima, você tem que pegar o patrimônio, tirar as dívidas. Existe uma regrinha, mas mais ou menos faz por alto quanto que é o patrimônio da pessoa. Vamos supor que a pessoa não tenha dívidas, pega um terço desse patrimônio, se ela tiver um exemplo mais de dois herdeiros, um terço é a parte disponível, e ela pode dispor de um terço, da forma como ela quiser. É, 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 assim, doar para uma instituição de caridade, fazer disposição em favor da alma, né, que são essas despesas com encargos de jazigo, enfim, deixar tudo escrito o que quer. Agora, claro, se a pessoa determinar aquilo e o dinheiro não der, não vai dar para ser cumprido o testamento. Aí, realmente, na prática, já seria uma outra questão. E as pessoas que são designadas os testamenteiros são as pessoas
são responsáveis por executar aquele testamento e fazer cumprir dentro do possível, né? Porque, por exemplo, se não tiver dinheiro, não vai ser possível cumprir. E normalmente o Aquelas testamenteiro é o advogado da família, que ele ganha, inclusive, honorários para ser testamenteiro e para abrir o testamento, em muitos casos. É isso. Aqui Isso em no Brasil. Portugal não necessariamente aqui em Sim. Portugal não necessariamente precisa ser o advogado, né? Pode ser uma outra pessoa de confiança. Claro, eu estou falando não a questão de abrir o testamento de forma judicial, até porque isso também já é uma parte processual que a gente também tem muito assunto para se falar, né? No Brasil agora, bem recente, saiu uma determinação do CNJ que não exige mais que o testamento seja cumprido judicialmente, a gente já pode fazer todas as sucessões que têm testamento 100% extrajudicial, obviamente, se for amigável. Aqui em Portugal, isso já é feito, você cumpre o testamento de forma integralmente extrajudicial, se todos estiverem de acordo e não tiver litígio. E uma última coisa que eu queria dizer com relação às disposições de caráter não patrimonial, entrando finalmente no tema, agora você vai deixar eu entrar nesse tema, né, Renato? Por favor, do direito internacional privado, é que aqui em Portugal, na verdade, isso está previsto no regulamento 650 de 2012 da União Europeia, que é o regulamento sucessório europeu. Então, aqui na Europa, é possível que você escolha a lei da sua nacionalidade para ser aplicada à sua sucessão. Então, por exemplo, a pessoa é portuguesa, vamos botar nos nossos, né, de repente, no nosso exemplo, puxando a sardinha para o Brasil, que temos aí muitos brasileiros que têm dupla nacionalidade, por exemplo. Ele pode deixar aqui em Portugal, tá bom, gente? Lá no Brasil, isso não é possível ser feito. Aqui em Portugal, se você tem a nacionalidade portuguesa ou francesa ou espanhola, enfim, desses países que compõem a União Europeia, que são signatários do regulamento, né, 650 de 2012, você pode prever no seu testamento qual a lei que você quer que seja aplicada. A lei, na verdade, da sua nacionalidade, né? Você não pode escolher qualquer lei. A lei da sua nacionalidade. Se você tem mais de uma nacionalidade, você pode escolher qual a nacionalidade que você quer que seja aplicada à sua sucessão. Então, uma das questões que eu acho assim de extrema importância do testamento, principalmente quando a gente envolve as heranças transnacionais, é a possibilidade de você aí através, sempre repito, né? O Renato também repete sempre, e a gente gosta de frisar. É por isso a importância de um advogado, porque se você tem bens em mais de um país, por exemplo, se você, por exemplo, não é casado, você tem união estável. A união estável aqui em Portugal, que se chama união de fato, na Itália, união civile, enfim, não tem direito sucessório. O companheiro não tem direito sucessório. Então, uma outra coisa que você também pode prever no seu testamento é você já sabendo que o seu companheiro não vai receber a sua herança, mas que você acha justo que ele receba, porque ele é o seu companheiro de vida, está ali lado a lado com você, ajudou a construir seu patrimônio. Você pode colocar no seu testamento que ele é o seu herdeiro. No caso, será herdeiro testamentário. E no caso de você não ter filhos, por exemplo, esse seu companheiro ou sua companheira é que vai ficar sendo o herdeiro da sua herança. E se você não fizer essa menção de forma clara, né, no caso através de testamento, por exemplo, e a lei a ser aplicada à sua sucessão for a portuguesa, é capaz da sua herança ir até para o Estado e não ir para o seu companheiro. Então, olha que situação. Você vem do Brasil, tem certeza que o seu companheiro
vai ser seu herdeiro, porque no Brasil, quem vive em união estável é herdeiro. Chega aqui em Portugal, é totalmente diferente. Então, o testamento, ele também pode servir muito útil para essa questão. E uma outra coisa que eu tenho falado muito para os meus clientes, e eu acho que para essa questão de investimento, a gente sai um pouco do sucessório, mas que na verdade está tudo interligado, né? O direito ele não é uma coisa só, ele é uma rede, né? De tudo, está tudo interligado. Então, eu costumo falar para os meus clientes que é excelente investir aqui em Portugal. Por quê? Porque aqui em Portugal, eu acho que você tem que ver, quando você vai investir num país, todas as questões, né? A questão tributária, a questão você, né? Tudo você se preocupa. Agora, você também tem que se preocupar como é feita a sucessão no caso de morte. Porque imagina você comprar um imóvel num determinado país e nesse país essa parte de herança é um caos. Como, por exemplo, há alguns anos atrás, aqui em Portugal e também no Brasil, antes do inventário extrajudicial, não era tão fácil você fazer inventário. Aí imagina você depois ficar com um imóvel, com uma herança encalhada lá, 10, 15 anos, 20 anos, e eu já tive inventário de 10 anos, 15 anos. Aliás, eu tenho um inventário, eu estou há 25 anos, vai fazer agora no final do ano que eu estou formada. Eu tenho inventário já há 15, ainda não terminei. Então, por quê? Porque era daquela época antiga, depois os herdeiros vão morrendo e o negócio vai ficando. E uma outra questão que é muito boa para investimento aqui em Portugal é que, além da lei sucessória ela ser rápida, tem uma vantagem. Por quê? O imposto de selo é um imposto que é o que recai sobre as transmissões gratuitas. Então, no caso da herança, é uma transmissão gratuita. E adivinhe, os herdeiros legitimários, que são os ascendentes, os descendentes, o cônjuge e, pasmem, o Código do Imposto de Selo prevê também que o companheiro são isentos do pagamento desse imposto de selo. Ou seja, você vai fazer a sucessão e vai gastar zero de imposto de selo. Então, isso daí é uma vantagem incrível. Então, todos esses aspectos, eles têm que ser vistos e analisados quando você for também investir nessa parte patrimonial. E você tendo patrimônio em Portugal, eu acho que deve se informar qual é a lei que está em vigor, qual é a lei que seria aplicada à sua sucessão, contratar, conversar com o advogado, ver todos os pormenores que envolvem a sua questão e ver se de repente não é melhor você fazer, por exemplo, um planejamento através de um testamento da sua sucessão. Porque a lei aplicável à sucessão é a lei da época do falecimento. Então, hoje, o que está em vigor é uma lei. Daqui a 10 anos, por exemplo, no Brasil, já está em andamento a votação para um novo Código Civil. E no projeto está previsto que o cônjuge passe a não ser mais herdeiro, igual era no Código Civil de 1916, quando a gente fez faculdade, né, doutor Renato? Que a gente aprendeu lá Pois naquela é. época do Quantos antigo códigos Código civis a gente já Civil, passou? Ai, ai, ai. do Código de 16, o herdeiro, o cônjuge não era herdeiro. Aí veio o Código de 2002, incluiu o cônjuge como herdeiro. E agora, 22 anos depois, tem um projeto já determinando que não foi aprovado ainda. Mas hoje, se você fizer um testamento e esse testamento for cumprido daqui a 20 anos, vai ser escrito o que você colocou no testamento.
exatamente. Agora, se daqui a 20 anos a lei mudar e você não fizer o testamento, você vai ficar à mercê da vontade legislativa, não é? À mercê do Exatamente. Estado. Pois é. Minha querida amiga, nós temos aqui alguns temas para fazer uma sequência. Eu acho que dá para a gente aprofundar muito mais. E eu acho que nós temos que acostumar também os nossos colegas advogados ao que é a aba, porque afinal de contas nós abrimos essa live para o público em geral, toda a gente pode ver pelo Instagram. Então, aqui na aba, nós somos uma fábrica de amigos, nós não temos concorrência entre nós, muito pelo contrário. A nossa função aqui é dizer e valorizar a carreira da advocacia. Então, eu queria aqui que você deixasse suas palavras finais. Eu vou deixar aqui meu agradecimento. Aqui é uma estreia desse Momento Jurídico ABA e nós temos aí muito mais conteúdos e vamos voltar com certeza ao tema testamento, que nós precisamos pormenorizar cada parte dessa e eu considero o testamento uma atividade fantástica, porque é algo que realmente coloca o advogado para, como se fosse um jogo de xadrez. Eu acho assim incrível e as pessoas deveriam se utilizar muito mais dessa ferramenta, porque é uma ferramenta legal, muito importante, é uma ferramenta jurídica muito importante, né? E cada vez mais a gente polariza a nossa vida, a gente tem vários investimentos e várias situações pelo mundo e realmente é muito importante. Fica aqui meu agradecimento a você, meu agradecimento à aba e esse vídeo vai estar gravado, mas vai estar gravado no YouTube da aba. A gente coloca o link nas redes aí para todos poderem acompanhar. Muito obrigado. Obrigada e espero estar em breve com vocês para darmos continuidade a esses temas super interessantes que nós vamos trazer aqui semanalmente. E me sigam nas redes sociais, Joyce Leal, ADV no Instagram, Advogada Joyce Leal no Facebook. E eu vou encerrar deixando aqui uma pergunta. Será que um testamento feito no Brasil, ele tem validade aqui em Portugal? Boa pergunta. Eu esqueci de deixar minhas redes. Quem quiser me achar, Renato de Barros, Renato de Barros, você encontra todas as minhas redes. E é uma excelente pergunta. Então, olha lá. Você fez um testamento no Brasil, ele é válido em Portugal? Você fez um testamento em Portugal, ele é válido no Brasil? Fica aí a pergunta para os próximos capítulos. Grande abraço para todos, sucesso. Um abraço, tchau.